Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Bom, Marcelo Vasques, disciplina Fundamentos de Sistemas de Informação. Nossa aula de número 2, né? Vamos falar hoje sobre os recursos e os elementos, vamos detalhar um pouco mais, né, tudo aquilo que nós discutimos de uma maneira geral, de uma maneira ampla na aula 1, onde nós definimos os conceitos, nós vimos a importância dos sistemas de informações para a empresa, nós vimos aquela pirâmide, é fundamental o entendimento daquela pirâmide, dos 3 níveis, né, dos sistemas operacionais, gerenciais, estratégicos. A gente vai falar dela de novo hoje, a gente vai aumentar o conhecimento sobre ela, vamos falar sobre novas coisas, vamos ver a importância das atividades de sistema de informação dentro das funções da empresa, vamos juntar um pouco mais hoje sistemas de informação com a empresa, tá certo? Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Bom, então apenas recordando, no conceito já falado, que é um sistema de informação. Sempre que eu falar SI, eu estou falando de sistemas de informação, ok? SI, sistemas de informação. Então, o sistema de informação, ele é igual à tecnologia da informação, são os recursos da tecnologia, aos recursos humanos, que nós na aula passada chamamos simploriamente de pessoas, mais os procedimentos. Está lembrado do iceberg? Não se esqueçam dele. Quer dizer, lá no iceberg todo mundo enxerga a TI. A TI é amiga de todos, todo mundo sabe que a TI é importante para um sistema de informação. Mas todos esquecem da organização empresarial para suportar aquela tecnologia, para suportar aquele sistema de informação. Tá certo? Então, os recursos humanos treinados e os procedimentos adequados para que o processo da empresa flua com tranquilidade é fundamental para o sucesso de um sistema de informação. Fundamental. Tá? Então, pontos importantes que nós falamos na aula de hoje, precisamos reforçar o entendimento. A tecnologia da informação, ela é composta de elementos do hardware, que são os componentes físicos, do software, que são os componentes lógicos, aquilo que dá inteligência ao sistema, são as instruções do software que comandam o hardware. As redes de computadores, aqui se inclui as redes locais, as redes interestaduais, as redes de internet, ou seja, todo o processo de comunicação que uma informação flui para caminhos geograficamente distantes, certo? Então, isso nós chamamos de redes. E dados é toda a tecnologia de armazenamento e tecnologia de banco de dados que existem hoje no mercado. Então, a tecnologia de informação, ela abrange, ela abarca todas essas ideias, todos esses conceitos e há de se entender cada um deles, exatamente o que fazer com cada um deles ao construir um sistema de informação. Então é importante que se tenha domínio de cada uma dessas tecnologias. O hardware por si só compreende o quê? Lembra que nós falamos aquele desenhozinho de entrada, processamento e saída? Pois bem, olha aqui, ó, entrada, hardware de entrada, ou seja, eu preciso de hardware que especificamente me ajudem a entrar com os dados no sistema de informação. Hardware de processamento, eu preciso daqueles que permitam processar o meu sistema de informação. E a saída, veja bem, é a saída. Ao lado da saída, o que eu tenho aqui? Eu não falo isso quando descrevo o conceito de sistema de informação, mas é fundamental e é inerente ao conceito que é o armazenamento. Ou seja, quando eu vou processar esses meus dados, eu vou recuperá-los de um local onde eles estão armazenados e algumas informações eu vou armazenar também. Então, o armazenamento é fundamental dentro do conceito de hardware. Então, o meu hardware, eu tenho hardware de entrada, processamento, saída, e eu tenho também, eu botei aqui embaixo, hardware de comunicação, tá? Que geralmente é chamado como de entrada e saída, mas que são hardwares hoje importantes para que as redes possam proliferar.
Então, quando nós falamos de dados de entrada, de hardware de entrada, estamos falando de quê? De mouse, teclado, esse equipamentinho aqui, ó, que me permite, né, mexer aqui nesse dispositivo que está na minha frente, leitor biométrico, para você dar entrada no sistema de funcionário, né, monitor touch, para você trabalhar nas telas dos bancos, dos sistemas bancários. Então, tudo isso são elementos de hardware que permitem com que nós entremos com os dados nos sistemas de informação. O hardware de processamento é o que está dentro daquela que nós chamamos a CPU, daquela caixinha do computador, onde ele tem o processador, que é a CPU, ali tem a memória RAM, ali tem a memória cache e ali tem registradores. Então são os componentes que realizam o processamento propriamente dito. Os cálculos, as comparações, as analogias, né? Tudo isso é feito dentro, né, daquela caixa que comumente se usa no computador e são compostos desses elementos que fazem os cálculos, fazem as comparações, né? E para isso se utiliza de memória cache, que é a memória dentro do processador, e do registrador, que são memórias mais próximas ainda, que acumulam dados durante o processamento. Tá? Os dados, os hardware de saída, monitor, impressora, plotter, caixa de som, tudo aquilo que permite com que a informação vá para o mundo externo aos sistemas de informação. Lembrando que informação aqui para nós são dados, imagem, som, tudo isso, né? São números, letras, tudo isso são dados e provém informações nesse nível também. Tá certo? E o hardware, como eu falei, de comunicação, placa de rede, Bluetooth, saída USB, são hardware que permitem a comunicação entre os elementos e permitem com que as redes vão adiante. Então, essa é a tecnologia que se precisa conhecer, se precisa entender, se precisa adequar ao escolher um hardware para operar com determinado sistema de informação. Vão existir servidores, vão existir estações, enfim, essa rede que vai compor a tecnologia de hardware necessária para que o sistema de informação funcione tem que estar muito bem definida, tem que estar muito bem desenvolvida. O software, que é o segundo elemento fundamental, é a parte, vamos botar assim, inteligente, né, do sistema de informação, porque é o software que tem os seus comandos que instruem o hardware que ele tem que fazer. Então, pegue o dado na memória, pegue esse outro dado na memória, some esse dado com o outro, armazene o resultado dessa soma nesse outro local de memória. Então, ele vai, a cada instrução que o programa tem, instruindo naquilo que o hardware deve fazer. Tá certo? Então, o software é a lógica, é algo intangível, você não consegue pegar. Eu consigo pegar, isso aqui é um hardware, eu estou pegando ele. O software está aqui dentro, está lá dentro, está aqui não, está ali dentro, rodando. Eu não consigo pegar o software. Então, o software é intangível, né? Mas é a parte que a gente não vê que faz a grande diferença no sistema de informação. A lógica de um sistema de informação está toda calcada no seu software. A gente divide em software aplicativo e software de sistemas ou básico. Os dois têm o mesmo nome. O aplicativo, como o nome diz, ele provê uma aplicação para o usuário. E o software básico, ele dá sustentação ao funcionamento do computador. O software aplicativo, existem aqueles chamados de finalidades gerais, de uso geral, por exemplo, o pacote Office. É um pacote que tem lá as suas finalidades e que você usa da maneira como você bem entende. Então, aquilo é de uso geral. E tem as finalidades específicas, ou seja, são justamente os sistemas de informação, né, que a gente vai vir a desenvolver, que é folha, contas a pagar, contas a receber, os sistemas integrados de gestão, tá certo? Tudo isso é fundamental entender dentro do aplicativo. Então, o aplicativo geral, aquela aplicação serve para diversas finalidades, e aplicações específicas, servem especificamente para aquele fim. O software de sistema ou básico, que está aqui do lado direito do meu desenho, ele possui divisão em sistemas de gerenciamento. O que é isso? Sistema operacional, sistemas embutidos, por exemplo, os eletrodomésticos hoje, né, máquina de lavar, geladeira, micro-ondas já tem há bastante tempo, eles têm um sistema de computador embutido, ou seja, dentro deles. É um software que é gravado no soquete de EPROM, é um hardware que fica dentro do equipamento. Não é um software em que eu tenho muita maleabilidade de alteração. Ele é feito na fábrica e ele acompanha a vida do eletrodoméstico durante toda a sua existência. Mas ali existe um software.
tá certo? E esse software é um software embutido, é um software de gerenciamento, um software de sistema. Por quê? Porque ele controla um hardware. O sistema operacional, que é o Windows, o Linux, né, o iMac do MacBook, né, ele também é um sistema operacional. Por quê? Porque ele gerencia o funcionamento do hardware. O Windows, o Linux, o iMac, o Macintosh, eles fazem o quê? Eles gerenciam o uso dos componentes de hardware pelo usuário. Eles tornam a vida dos equipamentos de hardware útil para os usuários. Então, por isso é que eles estão sistemas ou básico, que ele permite o funcionamento do sistema de computação. Tá? Sistema gerenciador de bancos de dados também são, tá certo? E do outro lado, nós temos os sistemas básicos para desenvolvimento de sistemas, que vão ser o quê? As linguagens de programação, os compiladores, os tradutores, os link editores, enfim, todos aqueles elementos que são necessários ao nosso desenvolvimento dos sistemas de informação. Então, tudo isso é software, tudo isso é instrução, é lógica, é programa que roda no computador, né, de forma a instruir o hardware daquilo que ele deve fazer. Armazenamento de dados, que é a parte pertinente aos bancos de dados, né? O que vai acontecer? Os dados recebidos e algumas informações que são processadas pelos sistemas, elas vão ser retidas, armazenadas. Aonde? Nas tecnologias de bancos de dados. São os dispositivos de armazenamento. Para quê? Para processamentos futuros. A gente vai ver aqui, né, um encaminhamento, um link de entendimento daquela pirâmide de 3 níveis que a gente viu na aula 1, onde na base eu tinha o sistema de operação, o SPT, depois eu tinha o sistema de gerencial, e lá em cima, no topo da pirâmide, eu tinha os sistemas estratégicos. Hoje a gente vai entender que o conceito de dado e informação, ele é conforme o contexto, e que a informação de um nível funciona como dado de outro. Então a informação que eu processo do SPT, eu preciso armazenar para que sirva de dado para o SIG, e assim por diante. Ou eu vou armazenar esses dados simplesmente com arquivos, ou os programas, ou dados. Armazenar em banco de dados, ou base de dados, é um conjunto de tabelas relacionadas e estruturadas que contém esses dados. Quando eu falo que eu tenho um banco de dados, na verdade eu tenho o quê? Eu tenho uma estrutura, né, de armazenamento que é capaz de armazenar e relacionar dados. Então, um aluno cursa uma disciplina. Meu banco de dados vai armazenar os alunos, vai armazenar as disciplinas e vai armazenar que alunos cursam que disciplinas. Ou seja, armazena os relacionamentos entre esses dados. Isso é o que se chama de um banco de dados. Tá certo? E ele faz isso através da estrutura em tabelas. Então, a tecnologia de armazenamento mais eficiente são os bancos de dados. As tecnologias de bancos de dados são fundamentais para o crescimento e a proliferação dos sistemas de informação. Os bancos de dados e os sistemas gerenciadores de bancos de dados, que é o quê? O MySQL é um sistema gerenciador de bancos de dados, o PostgreSQL é um sistema gerenciador de bancos de dados, o SQL Server 2008 é um sistema de gerenciador de dados, o Oracle, em suas várias versões, tá, é um sistema gerenciador de bancos de dados. O que é um sistema gerenciador de bancos de dados? É um software, né, um software básico ou de sistemas que provê a possibilidade da gente armazenar os dados em tabelas e manter os relacionamentos. Então, é isso que eu falei. Armazeno todos os alunos, armazeno todas as disciplinas e armazeno que alunos cursam quais disciplinas. Tudo isso dentro da minha tecnologia, do meu sistema gerenciador de bancos de dados. Tá certo? Por quê? Porque o uso do banco de dados garante que haja integridade, ou seja, os dados vão ser sempre aqueles, não redundantes, ou seja, eu não vou ter a mesma informação em vários locais, porque quando a tecnologia, é importante que a gente entenda isso. Os sistemas de informação, eles surgiram nas empresas, eles cresceram e nasceram nas empresas de forma desordenada. Então, lá nos anos 50, nos anos 60, quando a coisa começou a proliferar, os primeiros sistemas que tinham, o que eram? É aqueles sistemas básicos, para calcular a folha de pagamento, para calcular o total de despesas da empresa, para gerar um fluxo de caixa. Então eram sistemas que basicamente o quê? Somavam e subtraíam, não tinham grandes inteligências. Esse crescimento empresarial, até pela evolução da tecnologia,
ele foi sendo feito baseado em necessidades sazonais e de departamentos da empresa. Então, o departamento de compras tinha uma necessidade. Então, via-se qual era a tecnologia daquele momento e desenvolvia-se um sistema, ou comprava-se um sistema pronto para atender aquela demanda. Daí, alguns meses depois, o departamento de marketing ou de compras também tinha uma necessidade. Então, isso era 2, 6 meses depois, 1 ano depois. Então, a tecnologia já era outra. Então, estudava-se a tecnologia daquele momento, desenvolvia-se um sistema para aquela área ou comprava-se um sistema pronto para aquela área, que era diferente do sistema que foi comprado para a área anterior. 3 anos depois, a área de financeira necessita também de um sistema, então a mesma coisa. Desenvolve-se um sistema com a tecnologia daquele momento ou compra-se um sistema no mercado. Resultado, você tem na empresa vários sistemas, de vários fabricantes diferentes, com várias formas de armazenamento diferentes. É óbvio que no sistema de contas a pagar, eu tenho lá a fatura de uma compra de material que eu comprei. No meu sistema de compras, eu também vou ter que armazenar os materiais que estão nessa fatura. Então, as informações de uma única fonte, que é a fatura, vão ser armazenadas em 2 sistemas diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes. Isso cria o quê? Isso cria redundância nos meus dados. Na medida em que eu consigo ter um sistema único, integrado, que trabalha, opera sobre uma única base de dados, eu consigo garantir que aquela fatura vai ser imputada no sistema uma única vez. E nesse momento que ela for imputada, tudo que estiver nela vai ser armazenado. Seja utilidade do sistema de estoque, que é cada item que entrou e as quantidades, seja de utilidade do sistema de contas a pagar, que é quando vence aquela fatura e quanto vale aquela fatura. Estão entendendo? Então, o mesmo input de dados, ele gera dados para várias áreas distintas da empresa. E eu preciso entender isso para fazer com que o meu armazenamento, a inteligência do armazenamento é fundamental, o meu armazenamento não se torne redundante, não se torne inconsistente. Então, na hora que eu tenho um banco de dados único integrado, eu tenho os dados íntegros, não redundantes e com consistência. O que é consistência? Que ele sempre vai ser a mesma coisa. Por que a redundância pode causar? Pode ser que lá no meu sistema de estoque, quando eu imputei aquela compra, se eu somar a quantidade de materiais que eu comprei vezes os preços unitários, vai dar um valor, tá certo? Se em outro momento uma outra pessoa digitou num outro sistema de contas a pagar o valor daquela fatura e a data daquela fatura, pode ser que eu tenha o valor da nota diferente do valor da nota que eu tenho no meu sistema de estoque. Isso é redundância, isso é inconsistência, tá certo? Então o SGBD, ele propicia essa organização. Mas é claro que o sistema de informação tem que operar de forma integrada. Então, o banco ou a base de dados da empresa, que deve ser única, deve estar apta e aderente a todas as aplicações da empresa. Então, a ideia que hoje nós chamamos de ERP, Enterprise Resource Planning, que são os sistemas de gestão integrados, que é justamente isso. Eu tenho um único sistema que opera nos vários departamentos da empresa, que trabalha com uma única base de dados. Aí sim, eu tenho os meus processos organizados, porque eu vou ter apenas um input indo para as diferentes áreas necessárias. Ok? Fundamental esse conceito que a gente acabou de falar. Bom, as redes, né? Quando a gente chama de recursos de rede, nós estamos falando de quê? É o sistema de computação mais sistema de comunicação. Ou seja, eu preciso ter os computadores se comunicando. Então, a rede é o que faz se comunicar. O sistema de computação, que são as redes, tem relação com os meios de transmissão e os protocolos de comunicação. Então, o sistema de comunicação fala disso aqui. Certo? Então, para que um computador se comunique com o outro, tem que haver um protocolo de comunicação. Para que um computador se comunique com o outro, tem que haver um meio pelo qual essa comunicação aconteça. Antigamente eu tinha um meio físico, hoje eu tenho o Wi-Fi, que é um meio que vai pelo ar. Então, quando a gente estuda redes, que é estudar o agrupamento de computadores e elementos de sistemas agrupados em rede, eu tenho que entender os meios de transmissão e eu tenho que entender os protocolos que ali funcionam.
As redes, a gente pode classificar de acordo com a geografia delas. Então, a LAN, que é a rede local de uma empresa, né? Você está numa empresa, um local físico, os computadores ali estão interligados. Estão interligados, podem estar interligados numa rede local, ou seja, só os computadores daquele local se enxergam. Porém, aquele local, ele pode ser uma área da empresa em Botafogo e eu tenho uma outra área da empresa na Barra da Tijuca. Tá? Então, eu vou precisar integrar esses Botafogo e Barra da Tijuca, né, que estão na mesma cidade, porém vão estar geograficamente distantes. Então, eu já vou ter que fazer uma que eles chamam de MAN, que é Metropolitan Area Network. O que é isso? É uma rede dentro da própria cidade. Você está no mesmo perímetro urbano. Né? Então, eu vou ter um meio de comunicação e um protocolo entre esses equipamentos fisicamente distantes. E eu tenho a WAN, que é Wide Area Network, que é o conceito da internet, que é geograficamente distante. Eu tenho, essa mesma empresa, ela tem sede em Nova York. Então, eu preciso ter uma integração com os computadores do sistema de Nova York. Então, eu vou fazer isso através de uma rede de alto alcance, né? Ou seja, os nós estão fisicamente distantes, entre cidades ou até mesmo em outros países. Geralmente são redes ligadas por satélites ou ondas de rádio, né? É como fluem essas informações. Internet, redes de bancos internacionais, são exemplos dessas redes. Então, para que eu possa fazer sistemas de informação, né, que rodem na internet, eu preciso ter redes muito bem estruturadas. Muito bem estruturadas. Muito bem estruturadas, tá certo? Funcionem bem, né, de acordo com essa tecnologia existente aí, ok? Então, a Local Area Network, local, MAN, que são características de funcionamento dentro da metrópole. E wide são aquelas que vão funcionar, né, dentro de um perímetro urbano. Recursos humanos, pessoas, né? Nós já vimos que um sistema de informação, para trabalhar, para funcionar com efetividade, ele precisa ser gerido por pessoas. Ele precisa que as pessoas estejam treinadas. Eles precisam que as pessoas saibam o que fazer na hora certa naquele sistema. Essas pessoas são diversas. São pessoas que gerenciam, ou seja, são gerentes de tecnologia da informação, são gerentes de projeto, são gerentes de CPD, ou seja, pessoas que estão gerenciando e provendo aquela informação para aquela empresa ou para aquele grupo de empresas. São as pessoas que desenvolvem e mantêm os sistemas, analista de sistemas, analista de negócios, projetistas, designers, né, especialistas em redes de computadores, especialistas em usabilidade, enfim, a equipe de desenvolvimento que vai fazer o sistema de informação. As pessoas que suportam aquele sistema de informação, ou seja, as pessoas que vão suportar aquele sistema de informação, que vão fazer com que a rede funcione, com que o sistema funcione, com que o banco de dados funcione, ou seja, que estão no background, permitindo que toda a estrutura funcione, também são pessoas que têm que estar no time dessa organização. E os usuários, né? Principalmente os usuários, que são as pessoas que vão utilizar esse sistema de informação. Então, os recursos humanos têm que estar muito bem alinhados e afinados para que o sistema de informação funcione efetivamente. Todos têm que conhecer as tecnologias inerentes àquele sistema, todos têm que conhecer as funções dos sistemas que eles vão utilizar e todos têm que conhecer os procedimentos da empresa para a utilização daquele sistema. Então, o próximo ponto é justamente os procedimentos. Olha aí, ó. Ou seja, descrevem e orientam o quê? Toda empresa tem um processo. Então, o sistema financeiro da empresa, o contas a pagar. Contas a pagar, ele tem um procedimento. Ó, a conta, ela chega no local tal da empresa, a pessoa recebe aquela conta, abre aquela conta, vai no sistema, digita aquela conta no contas a pagar, o gerente diariamente tira a listagem. Então, tem todo um procedimento que deve estar descrito para que as pessoas saibam, o conhecimento desse sentido da empresa tem que estar explícito, tem que estar definido, tem que estar claro,
não pode estar tácito. Conhecimento tácito é aquele que está na cabeça das pessoas. A pessoa vai embora, aquele conhecimento vai com ela. Então, a estrutura de operação de uma empresa, os procedimentos de uma empresa, têm que estar claramente definidos e desenhados, preferencialmente, para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer em que momentos. Então, chega uma fatura. Se eu não conheço o procedimento, eu vou ficar com aquela fatura na mão parada. Vou botar numa gaveta, o que vai acontecer? Aquela fatura não vai ser paga. Um prestador de serviço vai ficar sem receber. Pode vir a cortar algum fornecimento para a empresa. Então, olha o transtorno. Então, os procedimentos têm que estar muito claramente, muito bem definidos, né? O funcionamento não só o funcionamento dos processos, como é que o passo a passo funciona, como principalmente como esses sistemas de informações devem ser usados dentro dos seus contextos. Então a gente junta procedimentos com pessoas e a gente diz que as pessoas precisam conhecer os procedimentos e têm que estar treinadas a usar os sistemas de informação. Eu vou repetir isso todas as aulas para vocês, porque o nosso profissional de TI tem que estar muito claro para ele, para qualquer profissional de TI, que só vai haver sistema bem feito na medida em que os usuários usam aquele sistema nas suas tarefas no dia a dia. Enquanto os sistemas não atenderem às demandas, não haverá funcionamento efetivo. E para isso eu tenho que garantir que, além das tecnologias, as pessoas conheçam e os procedimentos existam. E os procedimentos têm que ser explícitos. O que significa isso? Eles têm que estar definidos em algum lugar, escritos, seja no documento, seja em norma, seja no próprio sistema de informação, seja numa intranet, num portal interno da empresa, não importa o meio. A pessoa, o funcionário tem que ter aquela informação fácil e rápida. A gente falou que o sistema de informação transforma dados de entrada, né, isso aqui esse desenhozinho já é batido para todo mundo, em informações de saída através do processamento da transformação. Porém, a gente deixou de discutir um aspecto fundamental. Para que os dados sejam transformados em entradas e informações, eu preciso de conhecimento, tá certo? Esse conhecimento, como eu falei, ele pode ser tácito, ele pode estar armazenado no cérebro das pessoas que usam essas transformações, que trabalham nesse sistema de informação, ou ele pode estar explícito, armazenado num livro, num procedimento ou no sistema. Se eu consigo cada vez mais transportar esse conhecimento para a minha base de transformação, significa o quê? Que o meu processamento tem conhecimento. Então eu estou automatizando cada vez mais os meus processos de transformação de dados em informação. Então hoje, nós vamos falar sobre isso mais adiante em outras aulas, eu vou só citar, né, para abrir aí a fagulhinha na cabeça de vocês. Existem no mercado, já há algum tempo, os chamados sistemas especialistas, que são sistemas de informação baseados num conceito de inteligência artificial, que a gente também vai ver aqui, e que esses sistemas especialistas, o que eles fazem? Eles trabalham, eles diagnosticam tal qual os especialistas o fazem. Então, por exemplo, um sistema especialista que faz um diagnóstico de uma doença, tá? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter lá todos os dados daquele usuário e ele vai ter o conhecimento médico. O que é o conhecimento médico? Ele vai juntar os sintomas, que são esses dados, com as possibilidades de doença, vai mandar fazer uns exames, vai analisar os resultados desses exames e, de acordo com os dados desses resultados, vai aglutinar esses novos dados e vai deduzir as possibilidades de doença que essa pessoa tem. Isso está sendo traduzido, esse conhecimento que o médico tem, hoje, já está sendo incorporado aos sistemas. Então, o sistema de informação é um sistema justamente que tem esse conhecimento em si. Então, é importante para dizer para vocês o seguinte, quer dizer, os sistemas por si só, eles não funcionam sozinhos. É necessário que as pessoas que trabalham nele tenham o conhecimento de utilização desse sistema. E quanto mais a gente informatizar esse conhecimento, mais automação e autonomia esse sistema vai ter. Então, a gente fez um approach, um resumo do que é relevante na aula de hoje, e agora nós vamos direto ao nosso assunto.
Pessoal, qualidade é tudo no mundo de hoje. O mundo moderno, por ser muito rápido, por ser muito dinâmico, né, por ter toda essa globalização que a gente se comunica com pessoas que estão em qualquer parte do mundo rapidamente, a qualidade hoje é fundamental, é exigida, né? Até porque uma coisa bem otimizada, bem organizada com qualidade, ela reduz custos, ela otimiza os processos. Então, os gestores estão absolutamente afim e desejando isso. A qualidade na informação também é preciso. Não adianta eu dar a você uma informação em que você não vai poder utilizá-la efetivamente. Para que isso aqui que eu estou falando vale para qualquer nível, tanto o nível operacional, que tem as informações do dia a dia, quanto o nível gerencial, que tem as informações mais gerenciais para tomar a decisão a médio prazo, quanto o nível estratégico, que toma as decisões estratégicas de longo prazo. Tá? Essas qualidades da informação que estão aí no slide são fundamentais que sejam observadas em qualquer sistema de informação. Ou seja, em primeiro lugar, é preciso que o sistema, que a informação gerada seja precisa. Ou seja, eu não posso dizer para você que eu tenho um saldo de 3.500 se o meu saldo é 10.000. Você provavelmente vai tomar uma decisão errada, você vai deixar de comprar uma coisa que você poderia ter comprado e precisava. Então, a precisão é fundamental. E a precisão vem da confiabilidade que eu tenho naquele sistema. Vem do quão bem eu utilizei os elementos, a tecnologia com as pessoas, com os procedimentos. Ela precisa ser completa. O que significa isso? Conter todos os fatos relevantes. Eu não posso deixar de lado uma informação. Tá certo? Tem que manter tudo a informação para você que você tome a sua decisão efetivamente. Ela precisa ser confiável, ou seja, eu tenho que ter certeza que a fonte onde eu obtive aqueles dados, o input daqueles dados, é alguém de confiança, é uma fonte de confiança. Do contrário, eu ponho toda a informação, todo o risco da informação a perder. É preciso que seja informação relevante, quer dizer, eu tenho que conhecer o contexto da decisão que o tomador, que o gestor precisa tomar. Para, em conhecendo esse contexto, eu poder saber exatamente o que é relevante para ele. Não adianta eu dar uma informação em que vai faltar, ou seja, não vai ser completa. Tá certo? E ela tem que ser up-to-date, em tempo, online de preferência. Ou seja, em tempo real. Eu preciso dar para ele uma informação no momento em que ele precisa. Se passar a tomada de decisão, se ele tiver que adiar a tomada de decisão dele, já estou complicando a vida dele. Então perceba que só isso que eu falei já faz com que o sistema de informação tenha uma enorme complexidade e tenha sobre ele um olhar, né, de expectativa, um olhar de eu preciso e eu desejo uma informação com toda essa qualidade, que a gente precisa estar atento à utilização daquilo ali. E por fim, a informação tem que ser econômica. Muitas vezes eu tenho um custo muito elevado para buscar aquela informação e o benefício causado por essa informação extremamente lapidada não vai ser tanto, tá certo? Em função se eu der uma informação um pouco menos lapidada. Então eu tenho que contrabalançar aí, né, a função econômica entre o custo para eu prover aquela informação e as vantagens que eu terei em provendo aquela informação. E alcançar o equilíbrio, de maneira que os custos nunca superem os benefícios. Né? Eu tenho que sempre estar equilibrando isso aí, tá certo? Então eu tenho que equilibrar. E aonde que a gente vai conseguir inserir todas essas qualidades nas informações que o sistema gera na hora de desenvolver? É a tecnologia estando adequada, é o software fazendo o processamento certo, é eu utilizando os recursos adequados para que seja rápido, é eu tendo uma base de dados única e confiável. São essas decisões básicas que a gente toma que vai permitir que o sistema de informação tenha qualidade nessa informação gerada. Na última aula, na aula número 1, nós definimos o conceito de dado, né, dizendo que o dado era um fato isolado, né, era um dado de uma forma bruta, que não trazia valor em si. Que para que esse valor pudesse aparecer, eu ia precisar processar esses dados, somar, multiplicar, comparar, classificar, analisar,
E através do processamento, do relacionamento desses dados, aí sim eu geraria uma informação. E essa informação tem valor. Com essa informação eu consigo fazer alguma coisa, tomar uma decisão. Muito bem. E a gente viu que as informações existem nos vários níveis da empresa. Informação de nível operacional, por exemplo, quanto é que eu tenho de estoque de uma peça. Informação do nível gerencial, que peças de estoque que eu já estou próximo do ponto de reposição que eu preciso comprar. Informação de nível estratégico. Será que eu vou realmente continuar usando essa matéria-prima para construir os meus produtos? Ora, agora eu estou trazendo um conceito que é o seguinte, que esse conceito de dado e informação, eles dependem do contexto aonde eles são aplicados. Marcelo, como assim? Bom, vamos lá. Vamos imaginar um banco, tá certo? É um sistema de estoque inicialmente, né? Em que eu vou fazer um balanço do estoque. O que é um balanço do estoque? Eu vou contabilizar lá o que eu tenho fisicamente, vou pegar a data anterior àquele balanço, vou pegar o período que eu vou fazer aquele balanço, vou pegar todas as entradas que eu tive daquela peça, todas as saídas que eu tive daquela peça, saldo anterior, mais entradas, menos saídas, dá o meu saldo atual. Eu vou pegar esse saldo atual do sistema e vou comparar com o meu físico, com o que eu tenho lá estocado. Se der igual, meu sistema está perfeito, redondo, funcionando. Então, para este sistema de estoque, para eu fazer esse balanço no sistema de estoque, o que eu tenho como dados de entrada no meu sistema? Acompanhe comigo aqui na telinha. O saldo inicial, ou seja, quanto é que eu tinha no período anterior ao movimento que eu vou fazer. As entradas, as compras que eu fiz naquele período, tá? E as saídas. Acompanha comigo aqui na telinha. E as saídas, tá? Então, esses são os dados. Dados, muito bem. Eu vou processar esses dados. Que maneira? Vou botar aqui em cima, ó. Acompanha aqui, ó. Saldo final vai ser igual. Isso é o processamento. Saldo inicial mais as entradas menos as saídas. Ou seja, vou pegar o saldo inicial, que é um dado, as entradas, que é outro dado, e as saídas, que é outro dado. O resultado disso, que é o processamento desses dados, a soma e a subtração, vai ser atribuído ao saldo final. Então, a informação que eu vou prover desse sistema é o saldo atual daquela peça. Então, eu tenho 30 parafusos. Então, isso é informação. Para quê? Para o sistema de estoque. Entenda bem. Vamos lá. Volta comigo aqui na telinha. Agora, vamos supor que eu tenho outro tipo de sistema, que é um sistema de compras. Tá certo? Que vai trabalhar na minha área de suprimentos. Vou ter que suprir aquele estoque. Muito bem. O que eu tenho de dados aqui, ó? Saldo atual e ponto de reposição. Ou seja, o que é isso? O que é compra? Compra vai precisar saber se eu preciso comprar ou não. Quando é que eu tenho que comprar? Quando o meu saldo atual daquela peça está próxima do meu ponto de reposição. O que é o ponto de reposição? É o momento que eu tenho que comprar para que não falte peça na minha operação. Muito bem. Olha o dado aqui, ó, comigo na telinha, ó. Olha o dado aqui, ó. Saldo atual. Compara isso com o sistema de estoque, ó. O saldo atual para o sistema de estoque é uma informação. E o saldo atual para o meu sistema de compras é um dado. Portanto, esse conceito de dado e informação não é absoluto. Você precisa analisar e entender de acordo com o contexto em que ele está sendo aplicado. Ora, posto isso, a gente pode generalizar, né, de uma maneira efetiva, conforme está nesse desenho, dizendo o seguinte: vamos imaginar agora um sistema bancário, um banco. Um banco tem suas várias agências, tá certo? E cada uma das suas várias agências tem os seus clientes, tá certo? Então vamos imaginar que eu queira fazer um balanço de quanto eu tenho de dinheiro no meu banco. Quanto eu tenho lá da grana que todos os clientes deixam no banco, quanto é que eu tenho, tá certo? Então, no nível, né, dentro desse contexto, no nível operacional, tá certo? Eu vou ter o quê? Cada cliente vai ter o seu balanço, é a base de tudo. Para saber o quanto eu tenho aplicado no banco inteiro, eu tenho que pegar cada cliente e ver quanto cada cliente tem em cada conta no banco.
Então, o sistema de processamento de transação, o SPT, que for rodado nesse contexto, ele vai ter como informação o balanço do cliente. Marcelo tem 100 mil no banco. Joaquim tem 200 mil no banco. Então, cada informação de cada cliente é a informação para aqui. Por quê? Porque ele vai somar, né, todos os saldos que esse cliente tem, em todas as contas, em todas as aplicações, enfim, vai ver a vida do cliente da empresa, no banco, na agência, tá certo? E vai dizer, ó, total que esse cliente tem nessa agência é tantos mil. Então, isto é informação. Muito bem. O sistema de informação gerencial, o SIG, ele vai tratar isso em nível de agência. Então, ele vai somar todos os clientes de uma agência e vai dizer, olha, a minha agência tem tantos mil disponíveis aplicados. Então, perceba que a informação do nível de operação, que é o balanço do cliente, ela serve de dado para quem? Para o nível gerencial, que é o balanço da agência. O nível estratégico, por sua vez, ele vai precisar dizer o quê? Olha, o meu banco, então, ele tem tanto de dinheiro. Qual vai ser o balanço do banco? Vai ser o somatório das agências. Então, o dado, a informação do balanço da agência vai ser um dado para eu calcular o quê? O balanço do banco. Então, se eu estiver tratando de um mesmo sistema em vários níveis, e é importante que a gente entenda que isso vai existir na empresa, eu vou ter um sistema lá de financeiro, que ele tem informação nos vários níveis, operacional, gerencial e estratégica. O dado, a informação gerada num nível pode virar dado para o outro, e assim por diante. Então, mais um exemplo que mostra que o conceito de dado e informação é relativo ao contexto. Se atentem nisso. Dado e informação depende do contexto. Então, está aqui outro exemplo. Está aqui a explicação daquele exemplo. Nível operacional, os dados é a movimentação de cliente. A informação é o balanço do cliente. Saldo anterior, depósito, retirada, aplicação. Já no nível gerencial, o dado que eu vou ter é o quê? É o balanço do cliente, que foi essa informação do nível de cima. E o que ele vai gerar como informação? O balanço da agência. Já no nível estratégico, os dados vai ser o quê? O balanço da agência, que foi a informação do nível de cima. E ele vai gerar como informação o quê? O nível do banco. Bom, é preciso que a gente entenda o seguinte, os sistemas de informação, eles visam atender às demandas das funções da empresa. Ou seja, é o controle do produto ou serviço que você gera, é o controle da produção desse bem ou desse serviço, do processo de produção, é o controle de vendas da empresa e do marketing, que é usado para que essas vendas tenham alcance efetivo, é a função de gerenciar os recursos humanos e pagá-los, obviamente, para que a empresa possa funcionar, e é a função contábil e a função financeira que essa empresa tem. Então, todas essas funções são funções básicas, que nós chamamos de funções empresariais. E os sistemas de informação têm que prover informação a essas várias funções. Então, uma empresa precisa de sistemas de informação em todas as suas áreas, departamentos e setores. Eles podem ser separados ou integrados. Então, eu posso ter uma empresa que tenha um sistema que adeque os seus produtos, um outro sistema que cuide da produção, um outro sistema que cuide de marketing, um outro sistema de recurso humano, um outro de finanças e RH. Então, eu tenho 5 sistemas separados na empresa. Isso é bom? A princípio, vamos ter problemas com redundâncias de dados e informações entre eles. O ideal é que haja o quê? É que haja uma integração entre esses sistemas. Tá certo? Que é justamente o que nós já vimos falando, trabalhando com vocês, que é a função do Sistema de Gestão Integrado. Ou ERP, que é sigla de Enterprise Resource Planning. É justamente um sistema de gestão que atua em todas essas funções da empresa, com uma base única, integrada e etc. Tá certo? Então é importante entender isso. O sistema de informação, ele deve atender a todas essas demandas. E quanto mais integrado isso for, melhor para a empresa. E esse desenhozinho na tela aí, mostra para a gente o quê? Aqui eu tenho o nível operacional, aqui eu tenho o nível gerencial, e aqui eu tenho o nível estratégico. Muito bem, tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou ter
sistema de RH, aqui eu vou ter o sistema de finanças, aqui eu vou ter o sistema de produção, aqui eu vou ter o sistema de, vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver, o sistema de vendas e marketing, de vendas, aqui eu tenho o sistema de marketing, e olha só, cada um desses sistemas vai prover informação, acompanha o desenho aqui, ó, em cada um dos níveis. Então o sistema de RH tem que prover informação para os 3 níveis, o sistema financeiro tem que prover informações para os 3 níveis, o sistema de produção, idem, o sistema de vendas, também, o sistema de marketing, também. Então, um sistema integrado numa empresa é um sistema que adeque suas funções para cada área, para cada função da empresa, dentro de cada nível necessário da informação. Então, os sistemas para atender a cada função devem, ou deveriam, porque nem todos são assim, prover informações em todos os níveis. Então, vou dar exemplo aqui de um sistema financeiro, nível operacional. Monitore o fluxo de recursos pelas transações como os cheques, os pagamentos, tudo isso, unitariamente. Pagamento que eu tenho, aquele cheque, controlar o fluxo disso, isso é operação. O tático, ajude o gerente a supervisionar e controlar os recursos financeiros. Tenho dinheiro para lidar com tudo isso no médio prazo? E o gerencial, estabeleçam as metas de investimento prevendo desempenho financeiro. Ou seja, eu tenho que ter, para esse ano, vendas num nível tal para que eu tenha uma verba suficiente para investir nisso, nisso e naquilo. Então, os sistemas distintos vão controlar essas diferentes funcionalidades. Essa é a ideia. Então, entra aqui um novo elemento que eu estou falando agora pela primeira vez. Aqui eu tenho o nível estratégico, aqui eu tenho o nível gerencial e aqui eu tenho o nível operacional. Eu estou mostrando nesse desenho o relacionamento entre os sistemas de diferentes níveis. Então, o sistema de processamento de transação, ele é base para o sistema de informação gerencial, que por sua vez é base para o sistema de informação estratégico. E eu tenho um novo conceito aqui, que é o sistema de apoio à decisão, que é um pouco diferente do sistema de informação gerencial, porque ele é um sistema que vai trabalhar com problemas não estruturados. Então, problemas do tipo, o que vai acontecer com a minha empresa se eu aumentar a minha produção em 20%? Eu não sei, eu tenho que analisar. Esse problema não é um problema estruturado. O sistema de informação gerencial, ele lida com problemas estruturados do dia a dia. Já os problemas de apoio à decisão, ele usa fontes externas e lida com problemas não estruturados. É um pouco diferente, certo? Bom, para que o meu sistema funcione, ele precisa ter um bom desempenho, ok? Desempenho é medido pela eficiência. Então, o nível de desempenho tem que estar estável ao longo do tempo. Aí eu tenho confiança no meu sistema. Então, se eu tenho um sistema eficiente, o que é um sistema eficiente? É um sistema que é eficaz, ou seja, atinge os objetivos. Porém, para ser eficiente, ele precisa usar a menor quantidade de recursos. Quais são os recursos? Gastar menos em tecnologia, ser mais eficiente com o seu algoritmo, ter a estrutura organizacional de pessoas otimizada, ter bons procedimentos que podem otimizar os processos, tá certo? Então, se ele utiliza menos recursos, menos dinheiro, menos gente, menos tecnologia, ele consegue atingir os objetivos e ser mais eficiente que outro que use mais recursos, tá? Então, é preciso medir, estar atento, né, a essa eficiência, porque é ela efetivamente que vai medir o desempenho. O usuário, o gestor está preocupado que se atinja os objetivos e se atinja os objetivos com menos recursos possível. Isso é eficiência. Então, o que vai afetar a eficiência do sistema? O meio ambiente afeta. Então, eu tenho que, por exemplo, refrigerar o meu hardware. Se eu tenho problemas no meu hardware, o que pode estar influenciando isso? Pode ser um disco cheio. Eu posso ter problema no nível de acesso do sistema, vai tornar o processamento mais lento. Eu posso ter problema na minha rede de comunicação, vai ter um congestionamento na rede. Eu posso ter um problema na rede elétrica com picos de ausência de corrente. Eu posso ter uma queda no sistema ou no banco de dados. Então, existem vários fatores que vão estar influenciando todos os elementos do meu sistema de informação. Eu tenho que estar atento a isso de maneira a minimizar a perda de desempenho. Redundâncias são bem-vindas, monitoramentos são bem-vindos para que o meu sistema possa funcionar efetivamente.
Então, o monitoramento no sistema de informação é fundamental, porque a parada desse sistema numa empresa pode causar um grande dano. Tem empresas hoje que são totalmente fundamentadas em sistema. Parou o provimento daquele serviço, o provimento daquela informação. Se o tempo de inoperância for grande, o risco de prejuízo cresce. Por exemplo, hoje, se você entra na internet, você vai feliz da vida no banco, certo que 100% a confiabilidade do sistema te responder adequadamente. Às vezes você vai lá e o banco não responde. Se ficar muito tempo fora do ar, isso vai causar um prejuízo para o banco absurdo, até porque as pessoas vão começar a processar, inclusive, esse banco. Então, é fundamental que o monitoramento monitore o desempenho do sistema de informação. E isso vai estar onde? Vai estar nos procedimentos. E as pessoas que gerem esse sistema de informação vão ter que conhecer isso. Então, é onde você junta a tecnologia, conhecimento da pessoa e a descrição do procedimento do que fazer quando o problema acontecer. Que o problema vai acontecer. Então, como é que eu soluciono isso? Eu monitoro o sistema de informação. Eu tenho que ser o mais proativo possível. Ou seja, antes que o problema aconteça, eu tenho que já agir em função disso. Certo? Bom, então vamos agora ao nosso resumo da nossa aula de hoje. Estamos chegando ao nosso fim e hoje nós vimos que essa matemática é mais do que previsível, possível, e eu tenho que atentar para todos os elementos. Acabamos de falar terminamos a aula falando de desempenho, e o desempenho leva em consideração não só a eficiência da TI, como o conhecimento das pessoas nos procedimentos para resolver os problemas de desempenho do sistema. A tecnologia da informação é fundamental nesse contexto, porque são essas tecnologias que vão permitir transformar dados em informação. A informação deve acontecer em todos os departamentos da empresa, provendo informação para todos os níveis da empresa, de preferência num sistema integrado com uma única base, que vai garantir um desempenho melhor e uma eficiência melhor desse sistema, garantindo a estabilidade, garantindo a não falabilidade desse sistema. O SI integrado permite a informação a todos os níveis, a todos os setores da empresa, a todos os departamentos, de uma forma efetiva, e é necessário qualidade na informação gerada, completa, rápida, no momento certo, econômica, todas aquelas qualidades que nós vimos, para que os sistemas de informação cumpram o seu papel, que é levar a informação a cada pessoa que dela precisa na empresa. Certo, pessoal? Bom, chegamos então ao final da nossa aula de número 2. Eu agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.